Olá, eu sou o César Carvalho E eu sou o Will Teixeira. e a gente está iniciando o nosso podcast. Aqui nós teremos sempre conteúdos atualizados, convidados especiais, trazendo cada vez mais novidades para você. E para você que está aí acompanhando a gente no carro, no Spotify, no YouTube, em qualquer plataforma aí de streaming da sua preferência, vai ser um prazer ter você aqui com a gente, acompanhando o melhor conteúdo da gestão de pessoas. É o podcast da RH Gestor. Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você aí. Não sei qual horário que você está assistindo a gente aqui. Esse é o RH Gestor Podcasts, o primeiro podcast da RH Gestor. Nós somos uma plataforma de gestão de pessoas, aí a gente faz a gestão dos processos, né, em subsistemas de RH. Então, com esse novo projeto, primeiro episódio aqui, debutando nos podcasts, né, nesse formato tão bacana. E eu não estou aqui sozinho, né? Estou aqui com o César, com a Malu, com a Renata. O meu nome, né, não me apresentei, eu sou o Wilson Teixeira, sou um dos cofundadores aí da RH Gestor e que vamos estar aí com vocês semanalmente, quinzenalmente, falando um pouquinho sobre gestão de pessoas. Para organizar a casa aqui, vou dar preferência para as meninas, né, para se apresentarem. Então, Renata, comece se apresentando aí para a gente, tá, suas credenciais. Bom, então eu sou a Renata Rando, sou RH aqui no RH Gestor, tô como head de gente e gestão. E vou passar para Malu, então, já que é as mulheres que se apresentam primeiro. Eu sou a Malu, responsável pela área comercial aqui na RH Gestor e já caminho aqui dentro da empresa há aproximadamente 4 anos. Legal. A Malu é uma das cofundadoras também da RH Gestor, nossa funcionária zero, né? Zero não, né? A funcionária, primeira funcionária. E César? Olá pessoal, muito bom estar aqui. Então, me chamo César Carvalho, sou fundador da RH Gestor e também CEO. É um prazer iniciar esse projeto, trazendo mais inovação e novidades para a nossa plataforma. Muito bom, gente, muito bom. Bom, nossa proposta, pessoal, assim, dentro de tanto conteúdo que a gente tem aí de RH, é tentar trazer um conteúdo bem prático, bem aplicável, né? E o tema desse primeiro podcast, então todo podcast nosso vai ter um tema central, né? Esse tema que a gente está trazendo para o primeiro episódio foi um tema muito bem pensado, porque a gente vai estar falando um pouquinho ali do coração da empresa, que é a área de vendas, né? O que o RH tem a ver com as vendas. Então a gente vai trazer isso. E nosso objetivo aqui basicamente é terminar o nosso episódio tentando ajudar aí quem está nos assistindo, nos ouvindo, a responder a pergunta, né? Como que o RH pode ajudar a empresa a vender mais? Né? Sem vendas, sem lucro, a empresa não se sustenta, né? Todos nós estamos ameaçados. Então é muito importante isso. Mas antes de entrar no tema, eu queria... até para vocês conhecerem um pouquinho melhor quem está aqui na mesa com a gente, eu queria, César, que você contasse um pouquinho, né? O César falou, ele é um dos fundadores da RH Gestor, né? E é o criador do produto nosso também, que é o RH Gestor Plataforma, né? O nosso software. E que César tem uma história, né, César, aí de vida e formação um pouco diferente para profissionais da área de gestão de pessoas. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como que você chegou até aqui a fundar a RH Gestor e como é que isso se conecta ao tema de hoje, né? Que é RH e vendas. Legal. Sempre quando fala contar a história, né? A história da RH Gestor, para mim é sempre um desafio ter que falar da minha formação. Porque é uma formação, eu brinco com o pessoal que eu falo que ela é um tanto esquisita. Porque eu comecei a trabalhar desde os 10 anos. A minha formação base é como analista de sistemas e também trabalhando com banco de dados, então sempre gostei de fazer desenvolvimento. O RH Gestor apareceu num momento em 2010, na verdade tinha até outro nome, quando eu precisava de algumas coisas, eu era diretor comercial já na época, e eu precisava de algumas ferramentas, como remuneração estratégica, por exemplo, avaliação de desempenho. Só que eu tinha um detalhe, como você está na área de vendas, então não tem nada que ver com a área de lógica, em termos de programação, são áreas antagônicas.
Mas eu precisava de algo para me manter atualizado. Então eu tinha naquele momento uma necessidade de não perder o conhecimento que eu tinha, de algo que eu gostava. E aí eu recebi um convite, o desafio de um amigo que também tinha uma consultoria na época, que ele queria fazer, ele precisava também dos recursos, principalmente para trabalhar com cargos e salários. Na minha formação, quando eu passei como diretor administrativo, me ajudou a fazer o link na estruturação do RH para entender melhor pessoas e processos, né? Já trabalhei já fui controller, já fui auditor e aí eu aceitei o desafio de começar o projeto, mas não por conta de mercado. A RH Gestora, as pessoas, um empresário uma vez me disse o seguinte, numa apresentação, ele falou assim, a primeira coisa que eu vou te dizer, quem faz tudo não faz nada bem, falando na época da RH Gestor. Eu falei assim, olha, você está correto. Porém, não se aplica no nosso caso, porque nós já temos mais de 10 anos de estrada e só depois de consolidado por diversas empresas, processos, é que nós fomos para o mercado. Então, uma das características nossas é que nós nascemos por conta de uma necessidade. Então, nós queríamos realmente ser úteis, eu precisava aplicar muitos dos recursos na plataforma e assim foi. Então, eu me recordo até hoje que eu trabalhei 1 ano a fio, literalmente 365 dias na plataforma, voltado para ter os recursos para me ajudar na gestão do dia a dia, que eu sentia muita dificuldade de ver. Uma empresa grande da qual eu trabalhava, todo mundo você tem que fazer tudo em planilhas, você não tinha nada integrado, as informações eram as mais variadas, você tinha que acionar vários departamentos para você conseguir as informações. E eu precisava de algo rápido, eu precisava de algo que eu clicasse na tela, eu tivesse resultado, chegasse no fechamento, não demoraria mais do que 20, 30 minutos para fazer um fechamento, porque quanto mais tempo com processos, eu entendia que a gente perdia muito dinheiro. Então, a RH Gestora ela tem muita dessa característica de processos consolidados, de algo que é prático. Então, aí quando a gente faz o link como o tema de hoje, que é com vendas, é da onde ele nasceu, ele sempre teve essa pegada. Então um pouquinho da história é isso. A gente cresceu para resolver problemas mesmo. Nós tínhamos dores, então ele não foi pensado, eu vou lançar um produto para o mercado. Ele foi pensado como produto para o mercado muito tempo depois. Bacana. E nessa formação tua também bem diversificada, né? A gente consegue ver hoje muito no posicionamento da própria RH Gestor, que é um posicionamento mais voltado para um RH mais processual e mais focado no resultado. Isso. E aí é onde a gente volta no nosso tema, né? O que é resultado, assim, para você? Como é que o RH ele se conecta com vendas nesse sentido? Eu acho que a gente falando não só do RH, o nosso tema aqui é falar sobre vendas, mas eu gosto mais de enfatizar o RH como protagonista. Eu acho que ele é uma força que nós temos dentro das empresas que é mal utilizada. Tá? Então, por exemplo, a gente vai falar hoje sobre vendas. Então, se você pensar, por exemplo, no meu caso, se eu vivi na pele, eu me recordo que na época, isso é real, o RH ia fazer contratava as pessoas de Kombi, porque dentro de uma Kombi cabiam 10 a 12 pessoas, então a métrica na época que o departamento de RH usava era o seguinte, e o próprio gestor comercial na época que tinha, ele contratava assim, eu vou contratar 10 para ver se sobra 1. Ou seja, só que se sobra 1, quer dizer que 9 você jogou tempo de 9 fora, você jogou dinheiro de rescisão de 9 pessoas fora, e o pior de tudo, né? Eu nem acho que muitas vezes a questão só o custo direto. O problema é o tempo que se perde de todo mundo no time, porque depois que passou aquela leva de 9, adivinha o que vai acontecer? É cíclico, vai acontecer de novo. Então essa brincadeira, dessa questão que eu falo da Kombi, era sério, eu ficava com vergonha quando eu via aquilo, porque fazia um processo seletivo. Eu lembro uma vez que foram me apresentar o time, as pessoas que eram os candidatos, não coube todo mundo na parede. Porque se tiveram que for entrando na sala, e não tinha espaço para tanta gente. E quando eles iam para conhecer a cidade, eles entravam numa Kombi, literalmente numa Kombi,
E ia andar porque não tinha um outro meio de transporte para levar tanto candidato ao mesmo tempo. Então eu vejo assim que o RH, quando falando especificamente de venda, ele já começa desde a porta de entrada. Se eu tiver bons candidatos, eu vou ganhar o meu tempo. Quando eu falo a questão do protagonismo do RH, é porque a única pessoa que nós temos dentro da empresa com formação desde sempre, que pensa em qualificação, que pensa em como capacitar pessoas, como fazer gestão de pessoas, como criar links entre líderes e liderados, como ter um bom ambiente, ele é no RH, ele tem essa formação para isso. E quando eu pego outras áreas, vamos pegar, por exemplo, quando você pega o próprio gestor comercial, ele tem que fazer processos que não tem competência, ele tem competência em outras coisas, por exemplo, alguém de vendas, ele tem que dominar muito o quê? Ele tem que dominar a técnica de fechamento, como é que ele lida com objeção, ele tem que dominar produto. Agora, quando ele começa a ter que se meter a pensar em competências, porque vamos ser sinceros, a questão é você ter a pessoa certa no lugar certo. Se você tem pessoas incompetentes, eu não estou usando agora o termo pejorativo, mas quando você tem pessoas que não têm as competências necessárias para a área que você precisa, para gerar o resultado que você precisa, ele não vai dar certo. Isso é simples. Então, e quem tem essa capacidade de auxiliar os gestores, as áreas, em capacitar essas pessoas, em ver quais são os melhores talentos para aquela área, quem tem competência para resolver isso. E o gestor comercial, claro que ele vai participar disso, mas ele vai conseguir focar mais naquilo que gera resultado. E claro, né, uma questão do RH é a sinergia também, principalmente. Perfeito, não, bacana. E aproveitando esse gancho aí, até a Malu, ela faz pouco tempo, né, Malu, que você assumiu o time comercial da RH Gestor. A Malu vem da área, também tem uma formação bem legal, ela, por mais ter vindo também da área de comercial e marketing e tudo mais, mas ela estava como head de CS antes de vir para vendas. Então, ela estava vivendo muito cliente, produto e tudo, e de repente ela chega ali quase que de paraquedas em vendas. E você pôde experimentar, né? Até para a gente poder fazer essa junção aqui com o trabalho da Renata também, como era recrutar antes e depois de ter um RH um pouco mais participativo, né, dentro do processo ali. Como é que vocês avaliavam e como é que foi o cenário que você pegou assim, do time de vendas em termos de competências, como o César falou, não só recrutamento, né, mas em termos de competências, como é que estava o time, quais foram as suas primeiras impressões e o que deu aquele insight, preciso de falar com o RH para me ajudar a resolver isso aqui, que isso aqui não está legal? O primeiro ponto, eu acredito que é o fato da liderança ser muito solitária, né? O César fala bastante isso. E eu vejo no RH um ponto de apoio, porque muitas vezes eu preciso tomar uma decisão, a gente precisa fazer algo, e com quem que eu falo? Eu não posso pedir ajuda para alguém dentro do meu time e às vezes eu preciso de um apoio do RH. Então esse é o primeiro ponto, né? O RH dá muito apoio psicológico para a gestão. Um outro ponto, até foi uma conversa que eu e a Renata tivemos nos últimos dias, em relação à definição de competências. Sentar e redefinir as competências, sentar e redefinir os processos. Por quê? Às vezes o que nós criamos há um tempo atrás, ele precisa ser revisado. Né? Só que eu, enquanto gestão comercial, eu não ia pensar nisso. E a Renata me abordou e falou, vamos revisar o que nós temos aqui? Vamos ver se é isso mesmo? Será que não seria o momento de mudar, pensar num perfil diferente? E eu não tinha parado para pensar nisso. Então, a Renata me trouxe uma pegada muito estratégica em relação que imagem, né, que nós queremos passar, o que nós queremos transmitir para o mercado quanto empresa. Então, vamos pensar numa estratégia de perfil diferente, né? O que essa pessoa tem que pensar? Então, são coisas que eu, quanto gestão, não tinha pensado. Então, acho que diretamente a isso o RH ajuda. Isso, né, Malu, não tem necessariamente a ver com questão de meta, né? Porque o time vem batendo as suas metas, vem crescendo. Ou seja, não é por uma questão de problema de vendas que o RH vai ter que atuar porque a empresa está vendendo mal ou está vendendo pouco, né?
mas em termos de formação mesmo, né? E daquilo que você quer para o time para o futuro. Exatamente. Não tem nada a ver com entregas de metas. Óbvio que esse é o objetivo, futuro. Mas é pensando em estratégia sobre o que a empresa, né, pode, o que o meu time pode oferecer e o que eu quero das pessoas que vão vir trabalhar comigo. Legal. Então, esse foi um ponto principal, e o RH atuando de forma estratégica, né, no dia a dia, porque o RH ele senta lá, ele olha, ele entende como é que é o trabalho daquela área e ele não vai executar aquilo. Então, pensando de forma prática, não teria sentido, mas tem sim para que ele consiga buscar o melhor candidato e entenda também aquilo que eu preciso desenvolver no meu time, porque o RH ele vai me sugerir isso. Né? Então, olha, eu estou vendo uma necessidade aqui no seu time e a gente precisa, de repente, um curso de oratória aqui para o pessoal de pré-vendas. Ok, eu identifiquei isso por conta disso, dessas competências e tal. Então, eu acho que esse é o ponto principal. E quanto à experiência de CS, eu vejo que cada dia que passa, né, eu tenho mais certeza, eu estou há pouco tempo no comercial, eu acho que eu estou aprendendo ainda muita coisa, mas eu percebo que quanto à venda de solução realmente faz sentido na hora de colocar em prática, porque nós falamos muito isso, a RH Gestor não vende um sistema, né? A gente vende uma solução para a área de RH, e nós só vendemos para empresas que nós entendemos que nós temos algo a contribuir, porque se eles não têm um problema específico, não tem talvez por que ele contratar a gente. E no CS eu via muito isso, né? A prática do dia a dia, o quanto a gente contribuir e tudo mais. E no comercial hoje, toda vez que eu vou olhar um perfil de um cliente, eu falo, realmente esse cliente ele precisa da RH Gestor, isso aqui faz sentido para ele, né? Que eu acho que isso também vai muito de encontro com os nossos valores quanto empresa. Perfeito. E agora a gente quer ouvir a nossa especialista, né? Porque até então, bom, a gente já falou aqui algumas coisas muito importantes, né? A gente passeou, a gente vai aprofundar isso daqui para frente, né? Vamos tentar organizar um pouco as ideias, a gente está colocando mais na mesa por enquanto. Então a gente já falou um pouco de recrutamento e seleção, um pouco de competências, né? Ou seja, a parte do cargo, né? Da cadeira que o César sempre fala lá na empresa também, né? Da cadeira vazia, de como é que a gente quer que as pessoas que ocupem ali, que tipo de competências que ela precisa de ter para exercer o seu papel, o treinamento e o desenvolvimento delas, porque nem sempre elas vão chegar 100% aderentes a isso, ao que a gente desenhou ali para o cargo. E aí, Renata, vem uma questão que vem sempre na minha cabeça, que isso sempre passou, né? O RH, ele não é especialista em vendas, ele não é especialista em marketing, às vezes até tem, né, gente? Até você encontra profissionais que são especialistas. Então, como que o RH consegue saber o que vendas precisa, o que marketing precisa, como que é o trabalho? Conta um pouco dos bastidores assim, de desenho de um RH quando começa a atuar estrategicamente aí, né, com esse objetivo de ajudar a empresa a vender mais. Legal, Will. Isso é muito importante para que qualquer RH, antes de tudo, conheça o negócio, conheça o produto, conheça a estratégia de negócio da empresa. Então, por RH apoiar estrategicamente, entendendo desse cenário, faz toda a diferença. Primeiro, porque vai fazer parte do contexto, a realidade daquele entendimento de negócio, para daí a gente entender as expectativas. Então, os bastidores por trás de um RH, ele tem que estar, além de executar a sua rotina, ter esse olhar de negócio, esse olhar estratégico. E partindo disso, a gente como RH vai começar a entender um pouquinho de todas as áreas. Então, para a gente poder apoiar, a gente precisa conhecer. E quando a gente conhece, a gente precisa aplicar, né? Então, como que a gente vai trazer isso para a nossa realidade? Então, conhecendo, por exemplo, o produto, o negócio da RH Gestor, fica muito mais prático para mim pensar num papel e na descrição de papel, como a Malu comentou, que a gente teve essa troca. Então, revisar, ver se faz sentido, ver se é isso que realmente a gente está buscando no mercado, ver se realmente isso vai impactar e somar para o time dela. Então, para a gente ser assertivo, a gente precisa ter esses conhecimentos antes. Então, é isso daí para tudo, né? Na Malu no comercial, daí pessoal do CS a mesma coisa, dentro das outras áreas da RH Gestor, por exemplo. Então, é isso, né? Através disso que a gente tenta
né, ser assertivo. Não, show, show. E aí, gente, então vamos começar do começo, né? Aqui, pra gente poder criar um mapa aí pra gente poder entender, então, em que pontos que nós podemos intervir dentro desse processo da empresa para que a gente consiga ajudar a empresa a vender mais. E, obviamente, vamos começar, se o César concorda aí, a gente podia começar com recrutamento e seleção, ok? Que é a porta de entrada, né, da empresa. Então, eu gostaria de saber o seguinte: como recrutar um bom comercial? Então, vamos começar a pensar que comercial, então, ele é a principal fonte de trazer receita para a empresa, né? A gente sabe que tem outros jeitos também que a gente consegue entregar resultado, diminuir custos e tudo, mas vamos pensar agora em mais vendas, tá? César, o que você acha? Como você que já recrutou muito vendedores, né? Você que trabalhou como diretor comercial, eu quando conheci o César era diretor comercial, administrativo comercial, né? Acumulava as duas funções. E vira e mexe eu via ele lá, sempre embora tivesse o RH também atuando, fazendo as triagens e tudo, então tudo passava às vezes pelo gerente comercial e ainda passava pelo César. E César, o que você tem aí de interessante que você percebeu nesse tempo todo para recrutar bons comerciais? Eu acho assim, vou voltar de novo à questão do apoio, né, do RH, isso que a Renata colocou, o que é extrema importância. A gente vê muitos casos, já vi isso também, às vezes você tem, por exemplo, áreas que não se relacionam com o RH, isso ainda, infelizmente, ainda é comum nas empresas, cada um quer cuidar do seu canto, isso é um problema, porque como é que o RH vai contratar alguém para a tua área se não te conhece? E aí, quando a gente está falando aqui, por exemplo, o tema de como o RH ajuda nas vendas, e aí eu falei essa questão do protagonismo, é porque o RH é aquela pessoa é aquela área que vai saber como gerar resultados através de pessoas. Então, se eu partir desse princípio, então, no caso, o tema aqui hoje é vendas, mas isso poderia ser para a indústria, poderia ser para o chão de fábrica, poderia ser para todas as áreas da empresa. Para todas as áreas da empresa. Agora, especificamente na área comercial, no recrutamento e seleção. Uma vez que eu tenho um RH alinhado, e agora ele entende as minhas necessidades, e quando eu falo entende as minhas necessidades, não é eu chegar, por exemplo, para a Renata e falar: Renata, preciso de 5. E se a Renata, por exemplo, tivesse um foco em processo, o que ela vai fazer? Ela vai me trazer 5. Só que me trazer 5 não resolve o meu problema na área comercial. Eu preciso que ela tenha foco em resultado. Então pode ser que ela não consiga 5, ela consiga 3 naquele momento. Por quê? Eram os 3 que no processo de recrutamento e seleção, eu sou fã, por exemplo, eu acho que o melhor filtro para candidatos, e ainda eu vejo muito poucas empresas utilizar, é fazer uma boa entrevista por competência. Conseguir que o candidato te conte uma história. Por exemplo, há muitos mitos na área de vendas. O pessoal tem, eu me recordo que vou contratar alguém de vendas. A gente sempre teve aquela ideia do vendedor clássico. Quem que é o vendedor clássico de antigamente? É aquele que ele chegava num salão e todo mundo notava a presença dele. Ele falava alto, gesticulava bastante, era ótimo comunicador. Mas eu não entendo assim, se você conseguir ter essas competências junto com as principais da área de venda, que eu não acho que são as principais, claro que depende muito do tipo do negócio, quando vendas é um processo. Eu comparo sempre, e não falo isso de exagero, um engenheiro para construir uma casa e um profissional de vendas para vender tem o mesmo papel. Ele precisa obrigatoriamente passar etapa por etapa, ele precisa fazer revisão. Então, se eu vou contratar alguém e eu estou bem alinhado com o RH, eu vou dizer para ela, olha, a minha maior dificuldade que eu tenho aqui no meu time é que o meu time ele não é agressivo. Às vezes você tem uma área comercial que é muito legal, mas eu sou fã de que às vezes você tem que ter um louco no meio, às vezes só que você precisa discutir, esse perfil ele precisa ser planejado, você precisa ter alguém que puxa a fila, porque é aquele negócio, é melhor você segurar do que você ter que empurrar,
Então é melhor você segurar. Só que esse tipo de alinhamento vai meu, por exemplo, com o RH, vai meu com a Renata. E a partir da Renata entende agora como é a minha, qual é a característica do líder. Isso é muito importante, porque às vezes você, por exemplo, por isso que os testes comportamentais, vamos citar aqui o DISC, você usar, por exemplo, o Enneagrama, eles são importantes porque essa pessoa que eu vou contratar vai lidar com quem? Às vezes vai dar atrito de cara. Então não adianta você querer... Por isso que o alinhamento é bom para ela entender como é o ambiente. Claro que ela vai ter outras ferramentas para isso. Mas se eu tivesse que destacar assim, me dá uma boa entrevista por competência, começa por aí, com foco em resultado, aonde esse candidato ele me conte uma história de vendas. O que é contar uma história de vendas? Como é que ele fez a abordagem para o cliente? Como é que ele entende o processo de vendas? Porque é a mesma coisa que quando eu faço a comparativa com o engenheiro, se você falar para o engenheiro, vou te contratar então, porque você tem a formação, mas você não sabe como fazer bem uma fundação. Complicou. Agora, se você vai trazer alguém de vendas, ele consegue te dizer como faz a abordagem, como levanta a necessidade, como você trata objeções a qualquer tempo, como você trata técnicas de fechamento, como é que você trata isso, como é que você vende para B2B, B2C, como é que você faz vendas complexas, como é que você entende esse mundo de vendas. Claro que eu estou falando de um nível de já que é quase um gestor, mas quem entende de vendas, ele precisa saber o processo. E isso dificulta um pouco também, né, César? Até, Renata, eu ouvi a tua opinião. Porque o perfil do profissional de vendas é um perfil, como que eu poderia dizer? É bem liso, assim, né? É difícil de você. A Malu, a gente sempre troca assim, a Malu, quando veio do CS, ela falava assim, Wilson do céu, mas eu nunca sei se a pessoa tá me enrolando, ou se realmente será que ela é tudo isso mesmo? Como é que você, como RH, consegue, dentro de uma entrevista de competências, por exemplo, por competências, por exemplo, identificar esse perfil e ver se é mais balela ou se de fato a pessoa pode entregar aquilo tudo que ela está falando ali na entrevista? Primeiro, é bom sempre fazer a triagem desse currículo, entender se aquele currículo está de acordo com os requisitos da vaga. Então, acho que isso já é o primeiro filtro que o RH tem para selecionar alguns perfis. Outro ponto que o César comentou, que é importante a gente conhecer o tipo de liderança que está ali e saber as expectativas que essa liderança tem em relação a esse candidato, faz toda a diferença. Então, a gente consegue, através dos testes, identificar potenciais perfis de acordo com o que vai se adequar, né, à liderança e também ao time, que de repente no time tem muitas pessoas, por exemplo, que são dominantes e a gente precisa de um estável, vamos supor, para dar um equilíbrio, né? Então, vai muito dessa análise. E o RH tem que estar muito atento a esses detalhes. Então, não é um trabalho que é feito de forma ágil, rápido, porque a gente está fazendo essa triagem, avaliando esses perfis. Partindo disso, já que vocês comentaram aqui da entrevista comportamental, eu acho que ela é essencial. E, para mim, na minha opinião, daí agora, como RH, é uma das entrevistas melhores assim, que tem para se contratar um candidato, né? Um possível colaborador aí. Fazendo essas perguntas diretas, de cenários, como o César comentou, trazendo essas histórias. Então, por exemplo, como que eu vou identificar se esse currículo aqui, diante dessa triagem, desse perfil, vai fazer a entrega que, de repente, eu tenho de expectativa? É justamente fazer uma pergunta para ele comportamental. Como que você já atingiu algum resultado na empresa? Ou que resultado você atingiu e como você fez para atingir? Então, aquele candidato vai ter que contar aquela história de como que ele fez para chegar naquele resultado. E usar perguntas estratégicas diante dos requisitos da vaga, para ver se realmente a gente vai alcançar determinado resultado no futuro, né, com aquela pessoa. Então, isso já dá para nós um direcionador muito grande, para além também do feeling, mas eu acho que esse é o último, sabe, da triagem, assim, de todo esse processo de recrutamento e seleção. Então, o RH pode, sim, apoiar nesse processo, mas reforço, o entendimento do negócio, o alinhamento com as áreas é o principal para poder
ter esse trabalho de qualidade para contratar candidatos potenciais. Perfeito. Legal. E você falando me passou um filme na cabeça, porque a gente vem batendo, né, cabeça há muito tempo, tentando contratar, e aí hora a gente olhava pro time e falava, pô, o time tá um pouco agressivo, a gente precisa de pessoal mais porreta aqui. Aí tem hora que a gente olha, nossa, o time agora tá um cavalo sem a rei, né? A gente tem que estar todo mundo indo para, vamos trazer pessoas para poder mais processuais, porque a gente precisa de escalar, precisa de ter processos e tudo mais. Como que vocês hoje olham para o currículo? Que tipo de indícios? Vamos começar aqui na parte de triagem, né? Então vocês falaram triagem, alinhamento com a gestão. Depois nós vamos para os processos ali de entrevista por competências e entrevista comportamental. Aqui na parte do currículo, que para mim é a mais difícil de tudo. Quais são os indícios que quando você olha para um currículo de um vendedor, de um comercial, você fala assim, olha, isso aqui eu tenho que ter, isso me dá uma pulguinha atrás da orelha aqui. Eu vejo que o currículo, primeiro para fazer triagem, a gente tem que identificar os requisitos da vaga. Então, dependendo do que aquele potencial candidato tenha, não vai fazer sentido para nós, ou de repente até tem, mas que a gente não esperava. Então, essa análise ela é importante nesse início. Eu acho que no currículo é difícil você falar assim, isso aqui é um indício de que não vai dar certo, porque é um trabalho mais técnico. Quando eu falo isso, realmente pegar a definição da descrição do papel, os requisitos da vaga, entender o que se espera friamente do que está descrito ali, para a gente fazer a triagem dos currículos de acordo com esse direcionador, que eu falo que a descrição do papel ela é um direcionador para que a gente capte bons profissionais. Por isso que é importante, como a Malu comentou, a revisão, né, desses papéis, esse alinhamento do RH constante com a empresa, de entendimento do negócio, para que rumo que está indo, porque assim a gente vai conseguir ter a percepção mais certa de que tipo de competência que a gente espera desse candidato, que tipo de habilidade ele tem que ter. Então isso é muito mais na construção do que você olhar ali e identificar, isso aqui é fria, não é. Então, a gente espera que um candidato tenha 1 ano de experiência na área de vendas, vai ter 1 ano de experiência na área de vendas, mas não quer dizer que ele é um especialista, que ele é bom naquilo. Então, quais são os requisitos que a gente vai seguir para saber se ele entra para a seleção ali daquela vaga ou não? Então, é muito subjetivo, sabe, Will? Mas dentro dos requisitos é possível ser assertivo para a gente fazer essa seleção. Mas tem algumas coisas ali que você consegue ver e falar assim, esse candidato aqui está tentando me... Eu, por exemplo, não sei se está certo, mas toda vez que eu vejo um currículo que tem a pessoa 3 meses num cargo, depois vai para outra empresa, passa mais 6 meses, isso em vendas... tudo bem, a gente vai entrar em outra discussão da geração que a gente tem agora e tudo, mas isso já traz um ponto de atenção para mim. Eu falo, olha, essa pessoa, ela por um comercial que eu preciso de estar aqui, só para um comercial começar a bater meta, dependendo do mercado que você tá, 3 meses, 4 meses para ele começar a produzir, entender produto e tal. Então ele não vai ter esse tempo, né? Então é um ponto que eu acho que eu vejo um ponto de atenção grande no currículo que você consegue pegar. Profissionais de venda que não trazem no currículo também resultados, que é o que eu mais acho, que eu mais vejo, né? O pessoal foca muito lá, tipo, o que eu fazia? Eu era SDR, eu fazia prospecção, ele me deu a descrição da vaga, entendeu? Tipo assim, eu quero saber, beleza, você batia a meta quantas vezes no ano, quantas reuniões que você agendava, quantos dinheiros que você vendeu, né? Então, assim, eu acho que tem algumas coisas ali para pegar, né, César? Que você consegue olhar e... Eu peguei algumas recentemente, aí vai uma dica para quem vai fazer aqueles currículos muito elaborados e quer dar aquela exagerada. A pessoa tinha mandado um currículo e uma das coisas que ela colocava já no primeiro parágrafo,
eu realizei não sei quantas mil visitas e tal. Era muita coisa. E aí eu analisei a idade da pessoa, o tempo médio de uma visita e o volume disso. Ou seja, ela precisaria ter uma outra vida quase para ter feito aquilo que ela disse que fez. Então, ficou a dica para às vezes, a falta de coerência na informação do currículo. Essa é uma questão. Outra, isso acontece muito, uma certa frequência. Semana passada eu vi isso, por acaso. Alguém com 20 anos de idade já dizendo que quer trabalhar em uma outra área, porque já atingiu o topo, não tem mais para onde crescer onde ele estava, e dizia que da onde ele estava, ele ainda fazia bico em outra função que não tinha absolutamente nada a ver com a carreira dele. Então, assim, faltava uma consistência do que ele pensa como carreira. Eu acho que esse é um grande problema. As pessoas, elas procuram emprego, mas elas não procuram trabalhar naquilo que ama, ter uma carreira sólida, porque você ter uma carreira sólida, você precisa aprender sobre o que você gosta, o que você sabe fazer. Hoje a gente tem muito conteúdo, por exemplo, esse podcast aqui, isso aqui é gratuito, você tem muito conteúdo gratuito que as pessoas poderiam ser especialistas na área que elas gostam e elas irem e dominar o assunto. E, em geral, quando você olha para currículo, você vê muita incoerência. As incoerências, eu acho que, para mim, principalmente, são sinais. Até isso que você falou, assim, a pessoa não para em lugar nenhum. Você vê lá 6, 7 empregos na sequência de 3 meses, 6 meses. Qual garantia você tem que... Porque ninguém contrata uma pessoa pensando que vai ficar com ela só por 6 meses. Porque por 6 meses, ainda mais para a área de vendas, está começando a gerar resultado. Exato. Mas daqui 6 meses você gastou toda essa energia, pagou estrutura, ambiente e tudo, e a pessoa vai sair. Então, e a questão é o seguinte, né? Às vezes é a pessoa que sai, às vezes são as empresas que saem com ela. Verdade. Não sei o quanto a pessoa é boa de grupo, mas acho que a questão de análise de currículo, acho que é a coerência. Mas Sem dúvida. Isso que você está colocando aqui, até fazendo uma pergunta agora de produto. E a inteligência artificial, então, na triagem dos currículos? Porque se a gente está olhando esses currículos e tudo, né? A Renata colocou o ponto aqui, então, legal, a gente tem que olhar o currículo, mas depois eu vou azeitar ali na entrevista. E os algoritmos estão fazendo aí agora as triagens por inteligência artificial. Como é que fica isso? Interessante a colocação. Eu penso assim, nós temos, por exemplo, a nossa RIA, que faz a triagem e ajuda muito. Eu vejo mais vantagem na inteligência artificial por um outro viés. Imagina o seguinte, você abre uma vaga, que é, vamos supor, sei lá, nosso negócio, você abre uma vaga de vendedor. E você vai receber 500 currículos. Tá? Eu gosto de dar esse exemplo. E tem empresas que a gente tem clientes que chegam a receber 2.000, 3.000 currículos no dia. Então você tem lá, vamos pegar aqui o número de 500, eu vou explicar o porquê que eu gosto dele. E aí todo mundo se candidatou. A gente não lê 500 currículos, já começa por aí. Então, não adianta falar que eu vou montar um time para ler 500 currículos, que não faz o menor sentido. 500 currículos, se for de apenas uma página, o que é meio incomum, geralmente vai ter uma página e meia, 2, é uma resma de sulfite, é uma coisa gigantesca, assim, é um livro. Se você parar para ler aquilo ali, daqui a 60 dias, você vai começar a chamar as pessoas para entrevista e já estão empregados. Então eu vejo que assim, o primeiro facilitador da inteligência artificial é quando eu coloco ela já para me ajudar na triagem, por exemplo. Se está dentro da faixa etária que eu preciso, se a expectativa de ganho, formação, enfim, eu dei uma série de informações que eu posso fazer desenho até de perfis comportamentais mesmo, onde eu posso fazer uma espécie de um ranqueamento. No nosso caso, nós utilizamos o ranqueamento, nós não ignoramos nenhum candidato, nós deixamos todos os candidatos, então cada cliente desenha a sua persona por conta disso. Então, por exemplo, quantos candidatos e quantos currículos você consegue fazer uma leitura adequada? Porque tem coisas que você usa de padrão. Então, você falou assim, 500 currículos. Jogou para a inteligência artificial, ela vai te falar, me dá os 20 primeiros. Dentro de tudo que eu já desenhei. Ele faz automaticamente. Não precisaria ser um head de RH para ler o currículo, que naquele papel é diferente. Não tem leitura mágica, não tem
Não tem mágica, tem que fazer mesmo. Agora você pega esses 20 currículos, agora eu vou ler um pouco mais de calma. O tempo que eu deixei de ver aqueles 480, e vamos ser sinceros, aí a Renata vai dizer, os RHs não vão conseguir ler esse monte de currículo quando não tem um processo assim. Ele vai jogar fora. Sim. Ele vai ler o que chegou primeiro, aquele currículo. É o mais bonito? Não sei, talvez o que tenha mais informação, mas não vai ter. Ele tem que dar um limite humano para isso. Porque são várias vagas, não estamos falando de contratar vendedores, mas às vezes você pega uma empresa que tem 20, 30, 50, 100 vagas para preencher, e como é que faz para ler tudo isso? Então, eu vejo que a inteligência artificial ajuda muito nisso. Eu não gosto do fato de você querer jogar tudo nas costas da inteligência artificial, que eu acho uma covardia, porque eu acho que assim, o olho no olho ainda, principalmente agora falando de vendas, porque é essa pessoa, olho no olho, que vai falar com o cliente. Quer seja ao vivo, quer seja por telefone, mas é uma pessoa, vai interagir com outra pessoa. Então, pera lá. Então, eu acho que a inteligência artificial vai até aí. Claro, no que a gente puder automatizar, otimizar tempo com processos burocráticos, manuais para captação de documentos, aplicação de provas, testes, agendamentos, tudo isso sendo online, ótimo. Da devolutiva automática, está tudo perfeito. Eu acho que isso aí a gente tem que fazer mesmo. Mas ganhar tempo por quê? Para o estratégico, de novo. Então, por isso que eu falei lá atrás que o RH é uma área que vai sempre ver resultados através das pessoas, por meio das pessoas, né? Então, assim, eu acho que a inteligência artificial é legal, mas ajuda, mas eu não vejo ela como definitiva, não. Ela não é absoluta. Termina em si, né? Igual a gente vê muitas plataformas usando isso, infelizmente. A gente vê nesses comentários, LinkedIn, tudo mais, o pessoal muito puto ali, não sei o que me excluíram, nunca passa. É justamente por causa disso, né? O pessoal desenvolve todo um processo seletivo em cima da inteligência artificial e acaba tirando, né, essa parte que é mais rica ali da entrevista e enfim. Às vezes você acaba eliminando um bom candidato, mas que não venceu o algoritmo, né? Falando em candidatos, bom, então a gente está aqui, a gente falou um pouco sobre recrutamento de seleção, de vendedores, então a gente falou aqui da importância da gente fazer uma boa triagem. Depois da triagem, a gente tem a parte, né, de entrevista, de entrevista por competências, a entrevista comportamental, né? E agora eu queria entrar um pouquinho com vocês com relação à gestão do time. E aí, Malu, área comercial é uma área muito competitiva, né? A gente espera, inclusive, que ela seja uma das poucas áreas que é 100% quase movido por metas. E como que você vê hoje essa gestão do clima dentro da área comercial e como que o RH pode ajudar isso também? Como que o RH te ajuda a gerir melhor esse clima tão competitivo, senão o pessoal acaba se matando ali dentro, né? O primeiro ponto, eu acredito que é fazer com que as pessoas entendam que eles são um time, né? Porque em muitos momentos o comercial, essa competitividade atrapalha e as pessoas esquecem que eles são um time e cada um tem as suas metas, né? Então não tem por que competir. Eu acho que criar o senso coletivo na área comercial é o principal ponto, porque isso eu vejo que é o que mais atrapalha, assim. Quanto a desenvolvimento e ajuda do RH, eu vejo que o RH ele ajuda muito para desenvolver as pessoas. Em que sentido, né? Primeiro, questão emocional mesmo, inteligência emocional, porque eu vejo que o comercial ele é uma montanha-russa, né? De repente você tá indo super bem, daqui a pouco você cai, você não consegue, daí você tem que levantar, a pessoa tem que ser muito resiliente, né? E muito persistente ali. E isso atrapalha muito. E a inteligência emocional ali, quando ela não tá bem desenvolvida, atrapalha muito, porque ao mesmo tempo que você tá se sentindo um super-herói, você sente que você não é capaz de entregar aquilo, né? Então, eu acho que esse é o principal ponto de apoio ali do RH quanto comercial. Claro, tem vários outros pontos, né? De desenvolvimento de
de fala, muitas coisas comportamentais que diz muito sobre a pessoa, né? Eu digo que eu sou apaixonada por questões comportamentais. Então, DISC, Enneagrama, enfim, são ferramentas riquíssimas que ajudam a gente, porque nós conseguimos identificar os pontos, né, de melhoria de cada perfil, e o RH ele pode dar apoio ao comercial desenvolvendo esses pontos, né? Porque todo perfil ele tem os pontos de destaque, né, e tem os pontos de melhoria. Se o RH conseguir dar apoio para a gestão em desenvolver esses pontos de melhoria para que a pessoa, né, consiga usar a favor dela, a chance da pessoa alcançar o sucesso é muito grande, assim, né? Então, eu acho que esse é o principal ponto em relação ao desenvolvimento mesmo. E de você não ter uma pessoa ali em estado de sofrimento absoluto dentro do comercial, né? Às vezes você contrata uma pessoa super comunicativa, ou ela tem ali uma pegada que é interessante para a área comercial. Você fala assim, nossa, essa pessoa aí... A gente, né, fica de olho ali dentro da empresa, ali, sempre quando aparece alguém num outro departamento, lá no financeiro que seja, a gente olha para aquela pessoa e fala, nossa, aquela pessoa ali, ela daria uma boa comercial, né? Aí você vai conversar com a pessoa lá nos bastidores, ela fala assim, não, pelo amor de Deus, me deixa sentado aqui, quietinha aqui, se quiser ajudar, eu ajudo, mas eu não vou para lá, não vou para esse front, né? Eu acho que isso tem a ver com a parte que é alheia ali às competências técnicas visíveis, né, de um bom comercial. E aí a gente vai também para a parte cultural da coisa também. E aí, César, o que acontece? Eu vejo muitas empresas que têm sucesso, escalam, crescem, independente de qual nicho, são empresas que têm uma pegada muito comercial. Vendas, né? Então, acho que são empresas que vendem muito, né? Elas se vendem bem, tudo. E isso cria e aí você vai investigar mais, você vê que existe uma cultura de vendas ali, né? Então não dá para a gente poder falar de um RH que vai ajudar a empresa a vender mais se ela também o RH não conseguir ajudar a empresa a criar essa cultura comercial. E eu queria entender um pouquinho a sua visão a respeito disso. Você que já lidou com muitas empresas, inclusive com parte de consultoria e tudo mais. Como que desenvolvem esse DNA comercial assim na empresa? Você acha que isso é só liderança, que é top-down, ou tem como fazer um trabalho? Eu não sou uma empresa hoje que tem esse DNA comercial, estou precisando de vender, estou precisando de crescer. Como eu posso desenvolver isso no meu time? Eu acho que isso aí tem uma questão antes. Acho que se os fundadores ou os diretores, isso tem que estar muito claro para eles, porque isso faz parte da cultura. Não adianta você falar assim, poxa, eu vi as outras empresas e todo mundo vende pra caramba e eu quero aquela cultura. Mas você não é daquele jeito, você vai ser um esquizofrênico. Porque você vai, em algum momento, você quer algo que você não sabe trabalhar para aquilo. Então, que talvez você não tenha um DNA de vendas mesmo. Você tem um baita de um produto e, claro, você vai pegar e vai dizer o seguinte, pô, tá, eu tenho um baita de um produto, eu preciso vender. Mas eu vejo um pouco de... Essa história de que a grama do outro é mais verde, acho que esse é o problema, sabe? A empresa, às vezes a empresa cresce, e quando ela está indo muito bem, é muito comum você ver todo mundo dando palpite. E às vezes até o próprio pessoal mesmo vê pelos palpites pelos conselhos que ele ouve das pessoas, aí ele começa a se sentir mal. É mais ou menos assim, você sai da sua casa, por exemplo, quem tem um carro, você tem um carro legal. Aí para alguém do seu lado e fala assim, mas seu carro aí, ele não é a última versão. Aí daquilo que era muito legal para você, ele passou a ser uma coisa chata. Ficou assim, falei, pô, eu tô precisando evoluir. Aí você perde a alegria com aquilo que você tem. Mas eu estou dizendo isso porque essa questão de cultura, de ver as outras empresas que têm cultura de vendas e tal. Cara, a cultura é tua, né? Se você não tem um jeitão de vendas, eu não sou espalhafatoso. Eu sou na minha timidez e eu preciso entender isso. Agora eu não vou pegar uma ou outro... mas naquela empresa do startup você sai pulando na rua e é muito legal. Eu não sei pular na rua. Eu não gosto de pular na rua. E ele pula.
para ele dar certo, para mim não dá certo. Eu preciso adaptar o meu... A gente vai ter, no nosso caso, a gente tem lá, a gente tem o nosso jeitão de ser. É o ideal? É o nosso. O ideal, a gente vai trabalhar nisso por conta dos resultados que a gente quer ter. Tá? Agora, como ter uma cultura de vendas, eu acho que você precisa pensar em ter uma boa gestão. Quando você começa a focar em resultados, eu acho que tudo caminha junto. Eu penso em resultados. Não adianta eu pensar só em vendas e eu não tenho uma boa gestão financeira, que eu quebro. Você vai vender pra caramba, com a margem talvez até negativa. Já vi isso acontecer. O pessoal se empolga e você fica fazendo alerta. Fala assim, cuidado com a margem. Porque isso vai gerar outros custos. Não, o negócio é a gente quer vender. Porque o fulano... E era exatamente, agora você está me perguntando isso. Na época era exatamente isso. Era uma situação... Mas todo mundo vende. Tudo bem. Eu não sei como é que eles fazem. Eu sei como é que a gente faz. E pra gente é uma outra realidade. Não, mas queremos ser igual aos outros. Ok. Foi um prejuízo gigantesco por querer ser igual aos outros e não querer melhorar o que você tem. Então a gente tinha um perfil de vendas mais próximo dos clientes. Então a gente já prezava pela qualidade, o cliente aceitava isso. Ele entendia que pagava mais caro, mas aceitava um atendimento melhor. A gente tinha processos bem claros, cumpríamos horários, então a gente tinha coisas. Então não necessariamente a gente tinha uma cultura de vendas agressivas, igual todo mundo colocava no mercado. A gente já teve situação diferente. Então eu acho assim, acho que a cultura é a sua, mas principalmente você precisa ter uma cultura de resultado. Porque resultado você precisa vender e gastar menos. Você precisa ter lucro, ponto. Então é o RH. Quando o RH está pensando em resultado e não em processo, que volta aquela história lá, tem 5 vagas. É comum, é muito comum, aliás, o RH te entrega 5 vagas. Por quê? Ele está preocupado em quê? Em cumprir prazos, porque ele tem um indicador, um KPI dele é um indicador de tempo de fechamento de vaga. Então não interessa. Então assim, eu comecei a abrir mão da qualidade. E agora por conta disso, gente, estou na dúvida, não veio nenhum candidato bom, pega isso aí mesmo. E vamos ver o que acontece na experiência. Experiência 90 dias. 90 dias de várias pessoas envolvidas, de vários cursos envolvidos. Por que não espera mais 15, 20 dias para ver se não entende alguém melhor, mais maduro, que entra e não fica saindo? Vai cair teu turnover, vai cair o meu tempo daquela vaga foi mais demorado. Tudo bem. Acho que o tempo que é desde que você aumentou seu tempo por conta do resultado e não por conta do processo, eu acho que é válido. Eu acho que o olhar para o resultado me interessa mais do que essa cultura da grama verde que o outro ele vende mais, eles são mais agressivos. Tá? Não me diz muita coisa, não. Gostaria sim de ser agressivo pra caramba, acho que tem que ser no comercial e tal, mas tem que ter o equilíbrio. Entender a tua cultura. Boa. Mais uma vez, voltando para essa questão do entendimento do time, né? Das potencialidades que tem ali. Isso a gente vê muito no mercado, né? O pessoal às vezes chega pra gente, vai conversar com a gente num setup, num onboarding ali. Então a gente tem hoje um onboarding muito consultivo, né, na RH Gestor. Então até porque aquela coisa de ficar te ensinando a apertar botão não faz muito sentido hoje. As plataformas são todas intuitivas, amigáveis cada vez mais. É você sentar e começar a ouvir do cliente ali o problema que ele tem, você tentar levar a solução baseado nos benchmarks que você tem, né, no expertise e tudo mais. E é muito comum a gente ouvir isso, muito comum a gente ouvir o pessoal falar, eu preciso desenvolver uma cultura de vendas, como se a cultura de vendas ela fosse algo realmente que você pudesse desenhar, né, uma trilha de vendas, bota todo mundo para fazer e vai todo mundo sair com sangue nos olhos para poder bater suas metas, né? E realmente não é assim. Bom, gente, legal. Então, a gente passou aqui um pouco por recrutamento e seleção. Queria avançar com vocês mais um pouco, falar um pouco agora de onboarding e treinamento, né? Aquilo que a gente sempre fala que existe vida depois de recrutamento e seleção, né? E aí, pessoal, recado para vocês, tá?
Pessoal que tem sistema de recrutamento e seleção, eu sou um RH estratégico. Não é. Desculpa, não é. Não é. Existe vida realmente depois do recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção é só uma ponta, então você não vai ter ali resultado em vendas que seja em qualquer outra área, somente porque você tem uma gestão automatizada do seu recrutamento e seleção. O que fazer com esse vendedor depois? Eu queria ouvir de vocês algumas boas práticas, para a gente poder dar alguma dica para o pessoal que está assistindo a gente ouvindo aí. Depois que eu contratei essa pessoa, Renato falou, eu vou ver ali os gaps. E aí, o que eu faço com isso, Renato? Quando eu olho ali pro pessoal, contratei essa pessoa, a cadeira dela pedia que era isso aqui, gostei dela, mas ela tem ali umas falhazinhas. Coloca para fazer o EAD. O que a gente faz com essa pessoa? Eu vejo que uma forma de acompanhar esse profissional, quando ele passou então pelo processo de recrutamento e seleção, identificamos que ele foi contratado para vaga, é fazer os acompanhamentos, o one-on-one no começo, fazer programas de mentoria, né, orientar esse colaborador dentro dos pilares da empresa para aculturar ele dentro dessa cultura, dessa forma estratégica da empresa agir. E aí, com isso, criando planos de ação e fazendo os follow-ups, porque não adianta a gente enxergar um gap, enxergar algum déficit que todo perfil tem, mas a gente também não direcionar, não criar um plano de ação e não acompanhar. Então, esses acompanhamentos fazem toda a diferença para que esse profissional se desenvolva dentro da empresa, né? E seguindo ali, vamos supor, as diretrizes que aquela organização tem e espera, né? Então, eu enxergo dessa forma. Esse acompanhamento, tanto o RH pode apoiar o gestor, e quanto o gestor, junto com o RH, pode fazer esse acompanhamento junto com esse colaborador. E, de repente, o gestor pode fazer esse acompanhamento, mas trazer esses gaps como forma de treinamento para esse RH apoiar daí no desenvolvimento, direcionando esses treinamentos ou até mesmo ministrando. Daí vai muito da realidade da empresa em relação a treinamento mesmo, né? Se tem empresas que o próprio RH ministra treinamento, tem empresa que o RH contrata treinamento para dar para esses colaboradores. Então, fazer esse levantamento, esse mapeamento, até para enxergar se outros potenciais dentro da empresa necessitam de determinado treinamento ou acompanhamento, o porquê não reunir e não fazer uma mentoria, uma sala de discussão sobre aquele gap, ter aqueles compartilhamentos, enfim, e fazer com aquilo algo que eles possam crescer. Não, legal. Há muito tempo, né, César, a gente já trabalhou em empresa que tinha aquela metodologia, né, da sombra ali, né, principalmente quando o Field 6 ainda era muito, né, que é a vendas de campo, né, pessoal, é muito forte. Então, geralmente você grudava num outro vendedor ali. Às vezes era até ruim, né? Porque ele grudava no outro vendedor, que o outro vendedor não era tão bom. A gente falava assim, ai meu Deus, ele vai aprender. O que esse cara vai aprender, né? O que você vê, César, assim, de legal que a gente pode fazer com esse vendedor depois que ele entra? Estou falando ali mais no tempo de experiência mesmo, aquele tempo ali onde que ele está começando no onboarding dele. Eu acho que, aí falando agora do vendedor específico, né? Porque a gente abre muito o leque, mas eu acho que isso que a Renata falou do acompanhamento, mas principalmente o feedback, ele é fundamental. E aí, daí volta mais outro item por conta da importância do RH no processo. Porque para líder dar feedback, o líder tem que estar preparado. Dar feedback não é tarefa simples. Tá? Porque, por exemplo, você tem os mais variados tipos de situação, às vezes você precisa conversar com um colaborador. Por exemplo, vai desde a forma, o português inadequado, que ele fala porque isso é a tua imagem que está lá, às vezes ele tem vícios de linguagem, fala errado mesmo. Às vezes é a forma como se veste. Então, você precisa ter um preparo de como falar isso. E claro, tem que ser humano e você tem que falar sobre o que a pessoa foi para fazer. Eu gosto muito da frase de que ninguém tem que amar ninguém dentro da empresa. Agora tem que respeitar. Então essa questão do
do respeito inclui isso aí também, de eu respeitar o outro. Ele está chegando agora. Eu preciso acompanhar ele e falar para ele, isso aqui não está certo, você fez isso, eu preciso corrigir, faz de novo. A gente até começou, tinha uma metodologia dessa, tinha uma metodologia de treinamento dentro da plataforma, depois a gente parou porque precisava muito de consultoria, precisava alguém acompanhar muito, que era eu mostrar para você como faz, depois você me vendo fazendo, agora você faz e eu vejo, e agora eu quero ver você fazendo na prática e depois eu quero ver você ensinando. Eu acho que essas 4 fases assim do aprendizado, acho que com quem está no período, eu acho muito importante. Eu particularmente tenho uma outra questão nisso, não demorar muito. Tá? Eu vejo às vezes a empresa... você vê, o erro, às vezes você vai persistir com ele. Se você errou na entrada, que é na hora do recrutamento e seleção, quando a pessoa foi para dentro, muda de figura. Agora você precisa ter uma certa velocidade nisso e acompanhamento tá em cima para certificar. Tá ok dentro daquele período inicial, principalmente dentro dos 90 dias, porque senão depois você começa a deixar gaps que você não conserta. Tá? Então, acho que assim, os feedbacks são muito importantes, o acompanhamento, esse passo a passo de treinar. E assim, eu particularmente gosto muito das avaliações. Tá? Eu acho que avaliações, em muitos casos, acho que a avaliação dos pares é muito importante, mas, de novo, igual o feedback, você precisa ter um time preparado, capacitado para saber avaliar o outro. Porque o objetivo final não é punir ninguém, é você ter pessoas qualificadas no teu time. Porque você imagina o seguinte, quem trabalha na área de vendas, imagina se você consegue montar um time de elite de vendas. Claro que é difícil, mas se você tiver um time forte de vendas, você não vai deixar de bater meta por mês. A probabilidade de você arrebentar nas metas cada vez mais é muito grande e um puxa o outro. Tá? Essa é uma parte muito legal assim, na formação de time. Time vencedor é quando você tem várias pessoas confiáveis, buscando o mesmo ideal, querendo crescer, querendo ser arrojado e partir para cima. Tá? Então, só que essa construção ela é muito trabalhosa. Sim. Só que tem que estar no teu radar. Sim, e você falou do feedback, acho que acompanhado com feedback, tem a questão do próprio PDI mesmo, né? A gente tem um certo preconceito assim, com o PDI, que o PDI ele tem que começar quando o colaborador já está inserido na empresa ou quando ele tem algum grande objetivo, né? Eu preciso ser promovido, então tem que montar um PDI para eu poder ser promovido. Mas na verdade a gente consegue já detalhar um PDI para o vendedor, né? Desde quando ele já começou o primeiro dia. Se você tem uma boa noção, né, de quais são as competências técnicas, as competências comportamentais que aquele vendedor precisa para evoluir ali na tua empresa, e você quando contrata essa pessoa, você tem ciência de quais daquelas competências ele tem e não tem, fica fácil para você poder já sair no primeiro dia de trabalho do colaborador com, fulano, você precisa desenvolver essa competência, essa aqui, a gente pode montar um PDI. E aí, Malu, qual que é o teu olhar para PDI? Qual que é a melhor forma de montar um PDI com o vendedor? Você acha que você gosta do próprio vendedor se virar e ele mesmo montar o PDI dele, ou a gestão tem que ter participação nisso aí? Eu acredito que das duas formas funciona muito bem, né? Para o colaborador ele criar o próprio PDI, ele já tem que ter um nível de maturidade de conseguir identificar aquilo que ele precisa desenvolver. Em muitos momentos eles não sabem, né? E isso a gente consegue identificar em avaliações, muitas vezes no feedback mesmo, né? Quando ele traz uma necessidade, uma dificuldade, a gente entende que tem algo que dá para ser feito para desenvolver isso. Então, eu penso que a empresa tendo um alinhamento de expectativa, que é até o que a gente estava conversando essa semana, muito bem feito com o colaborador sobre o que a empresa espera dele, né, fica muito mais fácil de criar esses planos de desenvolvimento. E eu acredito que isso é extremamente importante no período de onboarding, porque eu começo a treinar a pessoa sobre aquilo que eu espero dela aqui dentro da empresa, metodologia, produto, enfim.
E aí eu preciso entender como é que está sendo a entrega dela sobre aquilo que eu estou treinando. A partir disso, eu tenho condição de criar um PDI e desenvolver nela, de repente, os pontos que ela está tendo maior dificuldade. Inclusive, eu acho que esse é um momento muito propício para isso. Porque eu tenho 3 meses, são 90 dias, pouquíssimo tempo para entender se aquela pessoa realmente vai conseguir ser inserida ali dentro daquele contexto. E o PDI, ele é um direcionador. Então, eu vejo como uma peça extremamente importante e chave. Eu gosto muito de aplicar PDI assim, com a equipe e é muito legal depois colher os resultados disso, porque você vê que você gera um interesse no desenvolvimento que às vezes a pessoa nunca nem tinha pensado naquilo. E quando você sugere, ela coloca em prática, vê o resultado, gosta e aí ela quer mais. Né? Então... Já quer ir para o próximo nível ali, né? E lembrando, pessoal, PDI é o Plano de Desenvolvimento Individual, né? Hoje em dia no RH tem várias nomenclaturas para tudo, né? Então, aqui a gente utiliza o PDI como Plano de Desenvolvimento Individual. Beleza, gente, a gente já está caminhando agora para o fim, mas antes a gente tem dois temas, Marco, que a gente precisa de abordar eles. Que primeiro é a avaliação, né? Então, recrutamos, fizemos um onboarding, treinamos, estamos usando ali ferramentas como o PDI e o feedback para poder estar parando as arestas, mas a gente precisa agora de avaliar se esse vendedor está vendendo mesmo, está entregando, o custo dele está se pagando, né? Como que vocês veem hoje aí a avaliação de desempenho? Aí aqui eu vou pedir o César. O César hoje é um dos nossos principais especialistas em avaliação de desempenho, né? Tá dando treinamentos e tudo aí no mercado sobre avaliação de desempenho. E aí, César, a gente já pode emendar até a avaliação de desempenho com remuneração estratégica, que para o RH, né, a influência que eu vejo hoje de tudo que a gente está falando aqui talvez seja a cereja do bolo. Como o RH pode ajudar a vendas a desenvolver um modelo de remuneração estratégica, avaliação de desempenho, que continue motivando o vendedor. Acho que talvez isso aí mude o jogo, né? Esse é um tema que eu gosto demais, né? Eu sou até suspeito para falar de remuneração estratégica e avaliação de desempenho, principalmente em se tratando de vendas. Primeiro que, assim, na avaliação de desempenho, eu tenho algumas... Eu acho que você pode fazer... Sou fã de avaliação de desempenho, você poder fazer uma avaliação de carreira, fazer uma avaliação das competências, tudo isso. Mas, quando a gente vai para a área de vendas, tem uma questão aí que muda um pouco. E aí, geralmente, eu tenho a tendência de puxar mais para usar uma outra metodologia de avaliação na remuneração estratégica, avaliação de desempenho com remuneração estratégica, para o time de vendas, que eu gosto de usar o BSC. Tá? Eu vejo que é a forma mais que eu consigo fechar tudo. Vou dar um exemplo. Se você chegar numa área comercial, eu vou dar uma exagerada agora. Aí você chega na área comercial e você vê um silêncio, mesa organizada, todo mundo sentado direitinho, tá tudo correto. É bem provável que ninguém está batendo meta. CRM preenchido 100%. Esquece. Não. Alguém, se você falar assim, não, lá na minha empresa, lá a gente bate meta, é tudo organizadinho, tudo direitinho na área comercial. Eu vou falar uma coisa para você, se você tacasse fogo, você vendia o dobro. É característica do comercial. E a finalidade do comercial, é claro que ele tem que respeitar todas as normas, tem que ter tudo como todo mundo, mas... É igual a gente fala, tinha uma frase no quadro, que o Will sempre me lembra ela, me lembrou ontem, aliás, né, que o lucro é como respiração. Né? É uma forma de... ele não é o motivo da vida, mas ele é uma forma de você provar se você está vivo ou não. Mesma coisa o vendedor. A área de vendas. Se a área de vendas não estiver vendendo, alguma coisa está errada. Tá? Então... por isso que eu gosto de amarrar a remuneração estratégica, a avaliação de desempenho com remuneração estratégica, principalmente quando a gente fala para a área de vendas. E eu gosto do BSC por quê? Porque eu consigo amarrar em 4 perspectivas, principalmente a financeira, a parte de cliente, a de processos e aprendizagem. Então aí eu consigo amarrar, nem que eu tenha uma outra avaliação periódica, comportamental, de competências. Por exemplo, eu posso jogar tudo numa única avaliação. E eu gosto da distribuição de 70-30, que é 70% da minha avaliação está voltado para o financeiro
eu vou colocar lá mais uns 15, 20, aí você equilibra, depende do teu negócio, tá? Depende de como você amarrar, porque a composição do BSC para remuneração estratégica são vários indicadores, onde você fecha um só. Num primeiro momento ele soa como uma certa complexidade do que aquele percentual de vendas normal, porém, estrategicamente você amarrar todos os seus KPIs ali, você consegue avaliar bem o vendedor. Então, por exemplo, posso colocar a parte financeira, eu posso colocar a parte dos clientes, principalmente a questão de processos e amarrar o aprendizado com ele. Então, e ali no final você começa agora a tratar, por exemplo, quanto é que ele me trouxe de resultado? Sobre esse resultado, qual é o percentual que eu remunero um profissional de vendas? Tá? Porque você vai fazer uma composição de pontos. Você vai fazer diversos indicadores. Às vezes, por exemplo, você pega um segmento como varejo. Você tem segmentos que você não tem margem de lucro. E às vezes, só que você... Então, ou você tem aquele negócio que... pode ver que você que tiver time de vendas, e talvez você vai ter, com certeza você tem essa característica, produto mais fácil de vender, o pessoal mais vende. Mas não necessariamente é o teu mais rentável, às vezes é só o teu de entrada. Então, como você faz, por exemplo, uma avaliação de desempenho com remuneração estratégica amarrada, uma das coisas que você consegue fazer é colocar o valor do produto, você consegue amarrar, por exemplo, eu quero aqueles produtos que têm uma margem maior, uma melhor margem para mim. Então, eu posso dar pontuação nele maior, e para aqueles produtos que vende, que na verdade você nem vende, as pessoas compram, você dá uma pontuação menor. Ele vira um guia até para o vendedor. Ele vira um guia. Né? Assim, a remuneração estratégica eu acho ela tão massa por conta disso. Assim. O vendedor, quando ele pega, ele olha, ele fala assim, legal, lógico, tenho minha meta de vender X, vender Y, mas eu também tenho uma meta aqui, sei lá, de aumentar o número de ligações que eu tenho que fazer, né? Eu tenho uma meta aqui que eu preciso de tirar as certificações X, Y e Z. Mas o que isso tem a ver com o meu salário, né? Não é só eu bater a meta e ganhar uma porcentagem em cima, né? Então, se a gente lembrar, por exemplo, que a área de vendas tem uma área de processo, como eu disse lá atrás, que é como eu vejo como se fosse um engenheiro, por conta disso. Porque quando você vai montar, e é uma guerra, tá? É uma guerra estratégica do gestor comercial da empresa com o time. O time, depois que ele entende como é que funciona uma remuneração estratégica, eles vão tentar ver deixa eu ver como é que eu burlo isso aqui, por exemplo, você tem que tomar cuidado, por exemplo, você começa a pontuar demais em processos. Então, um exemplo, eu vou dar tantos pontos para o vendedor se ele disparar 200 e-mails. O que quer dizer 200 e-mails? Não quer dizer nada. Só interessa para mim o foco do resultado, foco no resultado, foco em processo. Mas às vezes, por exemplo, eu já vi isso. Às vezes você tem empresa que coloca o seguinte: não, eu quero que a pessoa aquela empresa muito formal. Então eu quero que o vendedor ele faça os e-mails, ele manda cartão de aniversário, ele faz não sei o quê. Só que se você olhar, essas coisas não te geram dinheiro. Claro que são coisas legais. O problema é quando você vai lá e dá um peso de 30% para essas atividades. E aí, às vezes, o que vai acontecer? O vendedor, ele fecha o mês, aquela história agora da mesa bonitinha, toda arrumada. Ele vai fechar o mês e ele vai atingir a meta. Que meta? A meta que definiu para ele de processo, mas não quer dizer que ele trouxe resultado. Então, quando a gente trabalha a remuneração, avaliação, avaliando o desempenho de um vendedor e amarrado com uma remuneração estratégica, você fica dono do jogo também. Então, você não se perde entre as métricas. O mercado agora está me sinalizando que eu preciso vender esse novo produto. César, mas os meus vendedores não gostam de vender esse novo produto. Você tem toda a razão, é difícil. Tudo quanto é mudança, é difícil. Fala para o teu time pedir indicação de um outro cliente para você ver a dificuldade que é. Agora, quando você só amarra isso na remuneração, muda, porque a pessoa ela olha, se eu fizer tudo que eu preciso fazer, eu tenho uma remuneração de 10, por exemplo. Então não é você que ganhou menos, ele que deixou de ganhar, porque você deu a oportunidade dele ter os 10. Então assim, faça o quê? Atinge os indicadores. Claro que ele vai pelo mais fácil, óbvio. Mas aí assim, a estratégia de quem definiu a remuneração dele, essa amarração toda da avaliação, é que vai ditar o jogo. Porque você, por exemplo, você pode distribuir os teus KPIs para todo o seu time, não interessa o tamanho do time.
Você consegue amarrar todo mundo. E espere em 60 dias, que é o tempo de maturação, geralmente 60 a 90 dias no máximo, para você ver a mágica acontecer quando você usa a remuneração estratégica, fazendo a avaliação de desempenho do time de vendas, para você ver que coisa legal. O nível de discussão até do time muda. O time agora começa a discutir indicadores e não bobagens. Exatamente. E tem até uma história que você me contou outro dia, né? Eu não participei dessa reunião, que é aquela reunião que... Conta pra gente aí, aquela reunião que o cliente estava querendo montar distribuição de lucro, né? Do time pegar a receita e tal, ele queria montar uma avaliação de desempenho, fazer a distribuição de lucro para a empresa. Eu sou muito pragmático, então eu gosto de ser mais prático. Nós tivemos uma situação, eu estou acostumado com isso, porque isso acontece com uma certa frequência. De repente o diretor da empresa liga, eu quero o RH gestor, porque eu quero colocar cargos e salários, quero colocar remuneração estratégica, por exemplo, isso aqui que eu falei agora, que é esse grau de complexidade e tal. E aí falou assim, você precisava conversar com alguém daqui. Deixa eu bater um papo, eu gosto desse tipo de conversa e tal. Mas já esperava mais ou menos o que viria. Aí comecei a conversar com esse diretor, deu 5 minutos de conversa e eu falei assim, deixa eu só dizer uma coisa. Você tem certeza que você quer colocar cargos e salários? Porque às vezes aquela história que a grama do outro é verde, é mais bonita, não sei o quê. O pessoal tem esse monte de terminologia. Ele queria, basicamente, era cargos e salários e distribuição de lucro, e PLR. E aí, pelo que ele começou a me contar no contexto, eu disse o seguinte, você tem certeza mesmo que você quer colocar cargos, você quer implantar cargos e salários, você quer fazer PLR? Eu acho legal você fazer distribuição de lucro, eu acho muito bacana. Cargo e salário, poxa, eu acho legal, mas estava evidente que eles não tinham cultura para isso. Mas nessa minha conversa com ele, que eu descobri o seguinte, eu falei assim, olha, você está com um problema nesses cargos aqui, não está? Eu falei, então, por que você não coloca uma avaliação de desempenho mensal com 3, 4 indicadores simples? Você vai fazer o seguinte, ele tinha problema de quebra de caixa, ele tinha problema de turnover alto e tinha problema de relacionamento interpessoal com o pessoal. Eu falei assim, olha, por que você não coloca, põe um bônus aqui de R$200, R$300, era o valor da época que a gente estava falando, e você faz uma pontuação. Então, se você não teve quebra de caixa, se você não teve falta, nem atraso, e você não teve nenhum problema de ocorrência interna aqui negativa, a pessoa ganha em bônus. Naquele momento eu acabei de falar para ele, eu não quero esse negócio de cargos, salários, PLR, nada, até porque eu falei para ele, olha, se você vai dar o PLR, é bacana você distribuir lucro, mas que você tem que distribuir lucro se tiver objetivo. Porque se você distribuir o lucro, a tua contabilidade vai produzir mais se tiver PLR? As tuas outras áreas, elas vão produzir mais? Tem alguma coisa, causa e efeito amarrada aí ou não? Não. Ela não dá por dar. Sabe o que acontece? Na tua linha de balanço, vai estar lá que você pagou. Deu o PLR, ok. Mas só isso também. Não está nada amarrado a resultado. Então, ele ficou super satisfeito em só colocar uma bonificação para alguns cargos específicos, porque ele tinha um problema muito pontual. Então, eu estou dizendo isso, gente, não é para desanimar não, mas é que às vezes a gente precisa ser prático. Tá? Avaliação de desempenho, às vezes você quer fazer uma coisa... Eu acho que às vezes o perfeito ele passa a ser inimigo do feito. Às vezes a gente precisa só fazer. O que precisa fazer? 3 indicadores? Não inventa super-homem, não. Por exemplo, já vi empresas fazendo avaliação de desempenho com 20, 30 indicadores de uma pessoa. O diretor da empresa uma vez me chamou para ver. Vocês olham aqui o que eu criei. Eu comecei a ler. Eu falei assim, rapaz, mas nem eu vou ser admitido nessa vaga aí. Quanto é que você vai pagar para essa pessoa aí? Era pouco mais que o salário mínimo. Eu falei assim, aonde nessa vida você vai conseguir? Se você conseguir achar aquela pessoa ali que é um super-homem, você vai pagar ela? Você não vai pagar. Então, às vezes, quer fazer uma avaliação assim, do nível, quer fazer uma avaliação para as pessoas não serem avaliadas, você quer criar uma desmotivação. Então, assim, o que aconteceu então foi isso. Às vezes eu acho que assim, a gente precisa ser prático com relação às avaliações de desempenho. E cada caso é um caso, tem N situações. Perfeito. E o pessoal da empresa aí que não recebeu o lucro da empresa, a culpa é do César, tá? Agora vocês ficam sabendo.
Mas, brincadeiras à parte, não, tem toda razão, né? E eu vejo ainda hoje, dentro dos departamentos comerciais, dos times comerciais, ainda há uma cultura muito baixa de remuneração estratégica. Né? A maioria dos processos que a gente vê, a maioria das metodologias, são todas metodologias que praticam apenas aí o salário-alvo, a porcentagem de uma comissão em cima da venda. E, gente, realmente muda o jogo. E até, né, César, quando você começa também a trabalhar com essa questão da remuneração estratégica com as outras áreas afins, você faz, né, compartilhando com vocês, nós fizemos um processo que eu achei muito bacana. Que a gente começava a ver, Renata, a gente olhava lá no começo na RH Gestor, que quando a gente fechava contrato, né, a Malu ia lá, batia a meta do time dela, aí o pessoal de CS olhava e falava assim, nossa, cara, puta merda, eu vou ter que trabalhar o dobro agora. Por quê? Porque vendia um monte e o pessoal tinha que entregar, era mais trabalho. Né? E aí o César falou, eu lembro até hoje, o César falou assim, cara, vamos trabalhar uma remuneração pro time de CS. CS vai começar a ganhar agora se o comercial bater meta. E aí, pessoal, é por isso que é importante você entender a sua cultura, onde você quer chegar. Né? A gente foi conversar com a consultoria que ajudava a gente nos processos. A consultoria foi totalmente contra. Como? Onde já se viu? Tem nada a ver com a CS, vocês vão premiar CS porque vendas vendeu. CS não tem nada com isso, é outras coisas, outras métricas, satisfação, não sei o que e tudo. Porém, o nosso objetivo era justamente fazer com que CS vibrasse com vendas. E a gente tinha uma hipótese, uma tese, que isso ia ajudar vendas a vender mais, inclusive. Porque iam trazer indicações, ia facilitar os processos, diminuir ruídos. E foi justamente o que aconteceu, né? Hoje eu vejo, toda vez que a gente toca a buzina lá, que ganhamos um cliente, o CS comemorando, é mais dinheiro que vai entrar pra gente também. Então, assim, essa também é a cultura da remuneração estratégica, né? Você olhar e isso com certeza ajuda a gente a vender mais. Né? Perfeito. Bom, gente, é isso. A gente está chegando aqui no final. Né? Espero que vocês tenham gostado do papo. Vamos fazer um review aqui, Renata. Me ajude aí. Você que é especialista aí na cadeira. Então, vamos lá. Como a gente pode fazer, então, para o RH ajudar o time de vendas a vender mais, né? A empresa a vender mais. Então, a primeira coisa que a gente falou aqui, vocês vão me corrigindo aí, tá? Primeira coisa que a gente falou, vamos pensar então no processo seletivo. Dentro do processo seletivo, a gente tem ali uma boa triagem de currículo. Nós temos o processo de entrevista por competências, aplicar uma boa entrevista por competências. Obviamente você já tem que ter um trabalho de descrição desse cargo muito bem, que tipo de competências técnicas e comportamentais. Fazer uma boa uma boa entrevista comportamental também, para você conseguir entender se aquela pessoa tem os comportamentos que precisam ser necessários de ferramentas, né, para aquela pessoa exercer aquela função. E um pouco também da questão cultural. Um pouco não, né? E tudo da questão cultural também, né? O fit cultural, para saber se aquela pessoa ela vai estar bem com o time. Porque, como o César falou, isso já tem que estar alinhado com a gestão da empresa. Não vai trazer uma pessoa que vai tretar lá com o diretor, com o gerente, a pessoa que vai estar totalmente fora do fit. Isso também pode detonar, né? Acabar com o teu time também. Nossa, eu já passei por várias vezes, né, Malu? Bem próximo disso, né? Não tenho vergonha, pelo contrário, isso aí me ajudou bastante a me elevar como gestor, assim. Tinha hora que eu olhava pro time e falei assim, gente, que time que eu tô montando? Isso aqui virou uma guerra, por quê? Falta de cultura, fit cultural, trazer gente desalinhada. Depois de recrutar, um bom onboarding, onde que você acompanhe, onboarding onde que você consiga estar presente no desenvolvimento e já alinhando, né, por meio de feedbacks e PDIs, as arestas que você já precisa de acompanhar, já nos 90 dias de experiência.
deu os 90 dias, já sabedor dos gaps, você vai agora trabalhar o processo de treinamento e desenvolvimento, onde você vai começar a treiná-los, seja com a tua equipe, seja contratando treinamentos alheios, avulsos. E agora chegou a hora também de avaliá-los, né? A gente pode avaliar eles no momento de experiência, mas a gente vai avaliar também esses vendedores com base principalmente nas competências que você quer e também, se possível, ali aplicando a remuneração estratégica para que você possa tirar esse vendedor da zona de conforto, para que não seja somente, para que você use a remuneração ao seu favor para desenvolver o time em questões estratégicas. Tá certo, pessoal? Tá É isso certo. aí. Foi aqui, fiz o negócio. Posso ser RH agora? Posso sentar na cadeira? Contratado, eu. Então tá bem. E tem um ponto também que eu acho que é importante, é a clareza, a transparência, né? O time, ele precisa ter ciência e transparência daquilo que a empresa almeja para o futuro, para que eles possam caminhar junto com a empresa com foco no resultado, né? Então, ter visão, sim, dos indicadores, daquilo que a empresa quer conquistar, em qual prazo a empresa quer conquistar, porque eu acho que isso é um ponto importante. E isso também gerou uma virada de chave na RH Gestor quanto ao trabalho mesmo das pessoas e entender o porquê elas estavam fazendo aquilo, né? Claro que tem os objetivos pessoais, mas também tem o objetivo ali da empresa onde eles estão inseridos. Perfeito, muito bom. É isso, pessoal. Eu te abri o coração aqui da RH Gestor para vocês, né? Compartilhamos aqui um pouco das nossas experiências em relação a como o RH pode montar, como tem ajudado o time de vendas da RH Gestor. A gente quer que vocês também compartilhem aí, mandem para a gente, né, seus desafios, né, as suas sugestões. Na medida do possível, a gente vai estar respondendo, né? O César está aí, podem explorá-lo bastante, a Renata, a Malu. A gente está aqui realmente para poder estar trocando. A gente quer mesmo montar essa comunidade, né? Então, esse primeiro episódio, espero que vocês tenham gostado. Gostaram, pessoal, aqui da experiência? Com certeza. É legal, né? Eu gosto assim, é um modelo, dá pra gente poder conversar bastante, né? Tem muito assunto para tratar. Tem muito assunto para tratar. Então, aguardo vocês em breve no segundo episódio. Logo, logo estão aí. Quem tiver ideia de conteúdo, quem quiser que a gente foque em algum tema específico, manda pra gente também. A gente vai deixar aqui na descrição aqui do vídeo, se você estiver vendo pelo YouTube, aqui no Spotify, enfim, nos canais, para você poder mandar a sua sugestão para nós. Perfeito? A gente se vê então no próximo episódio da RH Gestor Podcast. Muito obrigado. Muito obrigado, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.